Eu não sei se vocês sabem, mas Irmãos Karamazov é o meu livro favorito do Dostô. Eu tenho alguns outros que eu gosto bastante. Eu ainda não li toda a obra dele, esse momento ainda vai chegar. Mas o livro que todo mundo estava esperando que eu amasse demais era O Crime e Castigo, que eu li esse ano. E eu gostei muito, mas eu gostei mais dos Irmãos Karamazov. Eu acho que o principal ponto é que nos Irmãos Karamazov você tem uma história dentro da história dentro da história. Então a gente tem os personagens principais, mas tem alguém contando a história de uma outra situação, de uma outra vivência. E essas histórias, dentro dessa história maior, acabaram me marcando demais. E são histórias que eu lembro até. Nossa, quantas vezes eu já falei história? Enfim, são coisas que eu lembro. E por conta disso, eu resolvi fazer a releitura dos Irmãos Karamazov. Só que, o que que a gente tem aqui acontecendo? A minha primeira leitura foi por essa edição aqui da Martin Claret, grandona, né? E eu não sei, gente, por que que eu fiz isso, sendo bem sincera. Eu normalmente leio Dostoiévski pela 34. Só dois livros que eu não comprei pela 34 e depois eu me arrependi. O primeiro foi Os Irmãos Karamazov e depois foi, eu não sei na verdade qual que foi antes, qual que foi depois, mas o outro é Noites Brancas. E não tem só o aspecto de coleção necessariamente, de ficar tudo bonitinho na estante, o que, vamos falar a verdade, não faz mal a ninguém, né? Mas sim a estar acostumado ou não com a tradução. Essa tradução aqui é do Herculano Vilas Boas e o que eu estou acostumado ou é com a tradução do Boris Schneiderman, acho que é assim o nome dele, ou do Paulo Bezerra. Eis então que eu comprei novamente uma edição dos Irmãos Karamazov para fazer a releitura por essa. E o que que eu faço normalmente quando eu pego outra edição do mesmo livro? Eu fiz isso com o Deserto dos Tártaros e fiz isso com 100 Anos de Solidão também. Que é basicamente, eu leio o capítulo, a parte aqui, vou fazendo os meus grifos, e daí, terminando o capítulo, aquela passagem, eu pego o meu livro antigo e eu passo, complemento essas anotações que eu fiz nessa segunda vez. Então eu faço bem bolado de como que está sendo minha leitura agora, o que que eu tô achando, o que que me chamou a atenção, e depois eu pego aqui e resgato o que a Morgana do passado fez. Só que, e gente, eu quero, antes de eu entrar, eu ia falar que não existe tradução boa ou ruim, mas existe tradução boa e ruim, mas na grande maioria das vezes, principalmente nessas grandes obras por grandes editoras, a tradução ela vai ser uma questão de gosto, tá? Eu tenho uma imagem mental de como que é a escrita do Dostoiévski, pela forma com que ele constrói os personagens, pela forma que ele conta as histórias dele. Então, assim, eu tenho uma imagem mental de como que isso é feito. Eu já li parte da biografia dele, tenho acesso, então, a algumas cartas que ele mandava por irmão, para outras pessoas, então se vai pegando mais ou menos o estilo. Vamos ser sinceros que para você ter acesso 100% do que o autor escreveu, é só você lendo em russo. Eu não tenho essa competência, me diz você se você tem. Então a gente tem que aceitar as traduções que a gente tem, e isso vai de gosto do que a gente tem preferência, do que a gente pode financeiramente comprar ou não, ou que vai de encontro com essa imagem, com essa linguagem que a gente tem imaginada, construída do autor. O que que eu quero? Eu tô dando uma volta aqui para dizer o que eu realmente não gostei da tradução da Martin Claret. Eu vou pegar um pedaço aqui do texto, né, comparando, para tentar deixar um pouco mais explícito, tá? O porquê disso. Olha só, na primeira página, eu vou tentar deixar aqui a imagem na tela para vocês também, que daí se vocês quiserem, vocês podem pausar, fazer a leitura, porque eu sei que nem sempre é legal estar alguém lendo e a gente tentar aprender aquilo que a pessoa está dizendo. Essa primeira página, eles estão falando, né, do Fyodor Karamazov, que é o pai dos irmãos Karamazov, que eles vão fazer uma definição, né, do Fyodor Karamazov. Tô lendo então aqui a da editora 34,
que diz que ele era um tipo estranho, desses encontrados, todavia, com bastante frequência, justamente um tipo de homem não só reles e devasso, mas ao mesmo tempo bronco, contudo daqueles broncos que, não obstante, sabem arranjar magistralmente seus negociozinhos com propriedades e parece só e unicamente esses. Então a gente tem aqui a principal palavra que aparece e que se repete é o bronco. E olha só, agora lendo pela Martin Claret, ele vai falar assim: era uma dessas pessoas ao mesmo tempo inábeis e corruptas, tipo estranho, mas bastante comum, que se limitam a cuidar apenas de seus próprios interesses. E para mim a grande questão é que os adjetivos que são usados são diferentes, isso muda a tua interpretação e a imagem que você vai criar de um personagem. Enquanto na Martin Claret eles estão chamando Fyodor Karamazov de corrupto e inábil, aqui na editora 34 ele vai estar chamando de reles, devasso e bronco, que são adjetivos totalmente diferentes e que vai dar realmente a diferença da forma com que você enxerga. Porque falar que corrupto e inábil é extremamente diferente do que esses outros adjetivos. Olha só, tem uma outra parte aqui que ela tem 2, 4, 5, 7, 10 linhas na editora 34 e aqui na edição da Martin Claret tem 3 linhas. Eles tiram totalmente um pedaço do texto aqui. Ele fala, ó, que negócio era esse, o leitor ficará sabendo de forma minuciosa em momento oportuno. E aqui ele só fala assim: em breve o abordaremos com detalhes. Eu não entendo como um pedaço tão grande é resumido em forma tão pequena assim. Isso aqui, ó, deixa eu comparar aqui para vocês verem o tamanho das letras. Esse aqui é da editora 34 e esse aqui é da Martin Claret. Então, assim, o da Martin Claret, ele vai ter 910 páginas e a da editora 34, 866, mas considerando que essa edição aqui, ele vai ter uma letra menor. E essa daqui, eu me dá a sensação que eles simplificam algumas partes, tipo, colocar uma linha e meia em 4 palavras nessa edição aqui, o que me incomoda bastante, sabe? Tem alguns livros que eu já vi isso. Eu acho que nos Miseráveis, eu vi uma vez o pessoal falando que na editora Nova Fronteira, parece que tem umas partes que eles também resumiram e na edição da Penguin tá o texto teoricamente na íntegra. Então, assim, eu até tô me batendo para passar as minhas anotações de um livro para o outro, porque fica difícil de localizar. As frases são construídas de formas diferentes, as palavras são usadas de forma diferente, tem que ir meio ali pelo entendimento do que está acontecendo para achar. Mas são os meus comentários sobre essas edições. Eu passei um pouquinho de raiva aí nos últimos dias. Continua sendo meu livro favorito e percebendo tudo isso, as edições da 34 fazem muito mais sentido com o meu estilo de leitura.